Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir que deixe o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 278. Allan Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Observe que, para o efeito da compreensão da evolução dos espíritos, Allan Kardec dividiu os espíritos em 3 ordens e 10 classes. Os espíritos da primeira ordem são os mais evoluídos. A primeira ordem é composta de uma única classe. E esta primeira ordem e também primeira classe são os espíritos que habitam a comunidade dos espíritos puros. Eles são de altíssima evolução. Jesus é um dos habitantes da comunidade dos espíritos puros. E os espíritos da segunda ordem são aqueles medianamente evoluídos, e os espíritos da terceira ordem são os mais atrasados. Sendo os espíritos da 10ª classe, dentro da terceira ordem, os mais atrasados de todos. São espíritos muito ignorantes que ainda não evoluíram, mas vão evoluir. Todos nós um dia chegaremos à primeira classe. E isto é apenas uma visão didática para entendermos, sob o ponto de vista da evolução dos espíritos, como eles estão classificados. E quando Kardec perguntou: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Os espíritos responderam: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Esta resposta dos espíritos nos coloca diante de algo muito interessante, que é as leis das afinidades. Nós nos aproximamos uns dos outros por afinidades. São afinidades, por exemplo, de perspectivas mentais, assuntos, desejos, buscas, ideais. Tudo isso nos aproxima de grupos afins. Não há como você obrigar que alguém que não tenha condição de participar de uma comunidade fique nela, porque aquilo seria uma prisão para aquela pessoa, sendo que ela pertence a outra comunidade. O mundo dela é outro, não é aquele grupo. Por isso nós sempre nos reuniremos por afinidades. As pessoas de bons pensamentos irão sempre buscar pessoas de bons pensamentos, bons sentimentos, atitudes boas e ideais bons. Ao passo que as pessoas de maus sentimentos, péssimos ideais, vão se aproximar umas das outras pelo mesmo motivo. E há um comentário aqui de Allan Kardec, que ele diz o seguinte: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam, sem trocarem palavra. No mundo físico, o corpo é o grande equalizador vibratório. Por estarmos encarnados, todas as vibrações igualam e estamos todos no mesmo ambiente. Aqui neste mundo físico, a pessoa de bom comportamento pode ser vizinha de uma pessoa de mau comportamento. A pessoa educada tendo dentro da sua família uma pessoa sem nenhuma educação. Você observa que isso acontece por conta da presença do corpo. Ele equaliza, ele iguala as vibrações para o mesmo patamar. Por isso o nosso corpo físico é o nosso equalizador vibratório. Já fora do corpo físico, isso é diferente, porque os espíritos irão
habitar nichos vibracionais ou dimensões do universo de acordo com seu padrão vibratório. Sem a existência do equalizador, que é o corpo, eles vão ser atraídos para dimensões do universo, onde irão habitar aqui mesmo no nosso mundo, mas em dimensões diferentes do corpo físico, vivenciando seus conteúdos mentais que se tornam os pontos de atração para a sua convivência no mundo espiritual. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Obrigado por você estar aqui.